espero encontrá-los bem. Daremos hoje a sequência aos estudos da parte especial do Código Penal, estudando o capítulo 3, aquele que se refere aos crimes de periclitação da vida e da saúde. Para fazermos esse estudo, inicialmente é necessário resgatar uma característica quanto aos crimes, ou seja, há uma classificação que se refere à lesão ao bem jurídico. Essa classificação dos crimes pode ser de dano ou de perigo. Como estudamos até agora, dos crimes contra a vida e os crimes de lesão corporal são considerados crimes de dano, uma vez que se requer, para sua consumação, a lesão ao bem jurídico, ou seja, se requer que haja uma lesão ao bem jurídico tutelado pelo legislador. Caso contrário, não se verifica a prática do crime. Quando se fala em crime de perigo, não se está tutelando o dano ao bem jurídico, mas a probabilidade de dano. Significa, portanto, estarmos diante da punição àquele que ameaça o bem jurídico de poder vir sofrer uma lesão. Esses crimes de perigo se dividem em crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Ele é abstrato quando não há necessidade de comprovação do efetivo perigo. Significa dizer, de outra forma, que basta o agente praticar a conduta descrita no tipo penal. E uma vez ele praticando, se insere, então, na responsabilização por este crime. Por sua vez, o crime de perigo concreto, embora seja, aqui, como nós mencionamos, uma ameaça de lesão ao bem jurídico, para sua configuração há necessidade de comprovação da efetiva ameaça ao bem jurídico. Por isso, há necessidade, portanto, de verificar se o perigo se concretizou. Essas duas classificações nos acompanham, a partir de agora, para fazermos a análise dos crimes de periclitação da vida e da saúde. Esses crimes se inserem no intervalo dos artigos 130 ao 136 do Código Penal. Para iniciarmos, portanto, acompanhe a redação do artigo 130. A redação do artigo 130 fala em expor alguém, por meio de relações sexuais ou ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea que deve saber ou sabe ser portador. Vejamos que o verbo é expor, no sentido de exposição a perigo, ou seja, estamos aqui nos referindo a uma ameaça de lesão ao bem jurídico pessoa, que se insere aqui o crime do artigo 130. Expor a perigo, portanto, por meio de relação sexual ou prática de ato libidinoso. No momento em que temos essa redação, estamos diante de um tipo penal de forma vinculada, ou seja, a sua prática somente é permitida se a possibilidade de transmissão se der por meio da relação sexual ou da prática de um ato libidinoso. Por relação sexual, na conceituação que o direito penal estuda e compreende, trazemos aqui a relação por meio da cópula vagínica, tão somente. Para os demais atos, como prática oral e atos de felação, se insere os atos libidinosos. Expor alguém por meio de relação sexual ou a prática de ato libidinoso, a transmissão de doença venérea. Vejamos que, ao falar em doença venérea, há a necessidade da busca do seu conceito na medicina. E uma vez buscado esse conceito, se tem a compreensão de que o artigo 130 se aplica tão somente àquelas doenças que são transmissíveis pela forma sexual. Uma vez mencionado isso, sabemos, portanto, que o vírus HIV não se insere no artigo 130, pois ele tem
uma das formas de transmissão a relação sexual. E como possui outras, se inserem no artigo 131, que logo nós veremos. Aqui estamos tutelando e protegendo a pessoa que é exposta a perigo por meio da prática de uma relação sexual ou de ato libidinoso, a possibilidade de um contágio de uma moléstia venérea, sífilis, gonorreia, clamídia, dentre outras. Se a pessoa pratica relação sexual, a cópula vagínica, como conceituamos antes, ou a prática de ato libidinoso, sabendo que é portadora ou devendo saber, falamos, portanto, de um dolo direto ou de um dolo eventual, e nada menciona o seu parceiro, a pessoa com quem ela se relaciona, há, portanto, a configuração do crime do artigo 130. Ele é um crime de perigo concreto e, nesse caso, requer a comprovação da concretização do perigo. Agora vejamos. Na sequência da redação do artigo 130, nós temos uma possibilidade de dolo de dano, ou seja, quando a relação sexual ou ato libidinoso é praticado com a intenção de transmitir. Veja a nossa redação. O parágrafo 1º, portanto, nos traz uma forma qualificada do crime de perigo de contágio venéreo, uma vez que, sendo a intenção do agente transmitir, ele passa a responder por uma pena de 1 a 4 anos. Vejamos que, nesse caso, estamos diante de um dolo de dano e não de um dolo de perigo inserido no caput do artigo 130. Ainda, o parágrafo 2º do mesmo artigo nos traz que somente se procede mediante representação. Isso significa dizer que é uma ação penal pública condicionada à representação. Se observarmos os crimes contra a pessoa, essa é a primeira vez que nós temos uma alteração na ação penal. Ou seja, até o momento estávamos diante de crimes de ação penal pública incondicionada e o artigo 130 nos traz essa menção expressa a uma ação penal pública condicionada à representação. A partir da redação e da estrutura do artigo 130, podemos então destacar que estamos diante de um crime de perigo concreto. Ele é um crime próprio com relação ao sujeito ativo, uma vez que requer a pré-existência da doença venérea, porém comum com relação ao sujeito passivo. Pelo verbo, nós estamos diante de um crime comissivo, expor, podendo ser omissivo na forma imprópria quando for a prática do garantidor. Ainda, ele é um crime não transeunte, uma vez que deixa vestígios e, portanto, permite a realização do exame de corpo de delito. E também é importante aqui destacarmos que ele, embora perigo concreto, o iter criminis é fracionado e admite, nesse caso, a tentativa. A consumação se dá quando a vida e a saúde da vítima são expostas por meio da relação sexual ou do ato libidinoso a uma possibilidade de contágio de moléstia venérea. E ainda o destaque do parágrafo 2º, que nos traz ação penal pública condicionada à representação. Esses são os principais pontos que nós temos no artigo 130. Lembrando ainda a análise que foi feita com relação ao vírus HIV. É uma das formas de contágio à via sexual, portanto, ele não se insere no artigo 130. No artigo 130, desse modo, somente se inserem as doenças transmissíveis exclusivamente pela via sexual. Se ela tiver uma outra forma de contágio, aí nós temos o artigo 131. Veja a redação e seguimos os nossos estudos.
artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, traz, na sua redação, praticar ato capaz de produzir o contágio de moléstia grave. Vejamos que, embora inserido num capítulo específico aos crimes de periclitação da vida e da saúde, o seu verbo e a estrutura da sua redação não o fazem um crime de perigo. Ou seja, estamos aqui diante de um crime de dano, uma vez que requer a prática de ato capaz de produzir o contágio de uma moléstia grave. Por essa redação, temos, portanto, um crime de dano. Ainda analisando a redação do caput do artigo 131, é importante analisarmos que, embora ele não vincule a forma com que o agente irá praticar a ação, portanto, significa que é um crime de forma livre, uma vez que qualquer ato pode ser praticado, ele requer a complementação por meio de uma portaria do Ministério da Saúde quanto ao conceito de doença grave. Vejamos que estamos diante de um crime de norma penal em branco e requer essa complementação. Para o agente responder pelo artigo 131, além de ele praticar um ato, e qualquer ato seja ele, pois de forma livre, com a intenção de produzir o contágio, esse contágio é de uma doença grave. Ao falar de doença grave, buscamos o conceito do Ministério da Saúde. E aqui podemos inserir doenças como febre amarela, difteria, tuberculose e tantas outras consideradas de notificação compulsória e inseridas no conceito de doença grave. A forma com que o agente pratica pode ser por meios diretos, quando há o contato direto do autor do fato com a vítima, por exemplo, um aperto de mão, um beijo ou outros contatos que impliquem de fato o toque entre as pessoas, ou pode por meio indireto, utilizando-se nesse caso de instrumentos, de objetos, por exemplo. Ainda, nós estamos diante de um crime próprio com relação ao sujeito ativo, porque requer a pré-existência da doença grave, e sujeito passivo comum, porque pode ser qualquer pessoa. É um crime comissivo em decorrência do verbo determinar uma ação, praticar. É um crime não transeunte, deixa vestígios e requer um exame de corpo de delito, de forma livre, como mencionamos, e também um crime de dano. Admite tentativa, porque o iter criminis pode ser fracionado, e a sua consumação se dá quando houver a prática de um ato capaz de produzir o contágio. Vejamos que aqui estamos diante de um tipo penal de maior gravidade, inclusive a pena aqui prevista é de 1 a 4 anos, quando essa é a pena prevista para a forma qualificada do artigo 130, justamente porque, como mencionado no artigo 130, a conduta aqui é de dolo de dano, assim como quando o agente pratica relação sexual ou ainda ato libidinoso para transmitir doença venérea, no artigo 130, com a intenção de transmitir, está com ele o dolo de dano e, portanto, as penas são mais graves. É importante ainda salientarmos, como mencionado anteriormente, que o vírus HIV, por não ter a única forma, a transmissão pela via sexual, se insere, quando o agente tem a intenção de transmiti-lo, no artigo 131. Da mesma forma, se outra doença transmissível pela via sexual, mas esta não é a sua única forma, se insere esta doença aqui no artigo 131, caso seja praticado um ato com a intenção de transmiti-lo. Fica restrita ao artigo 130 aquela doença em que a única forma de transmissão é a forma sexual. Na análise dos artigos 130 e 131, é possível questionar a possibilidade da prática de crime impossível.
Digamos aqui que estamos diante de uma pessoa que acredita estar contaminada quando ela não tem a doença ou já está curada. Se ela pratica ato com o fim de transmitir moléstia grave ou pratica relação sexual ou ato libidinoso para transmitir moléstia venérea e não possui a doença, há a identificação do crime impossível. Como também se a vítima já possui a doença, em razão da absoluta ineficácia do meio e impropriedade do objeto, reconhece-se crime impossível nessas duas situações. Como já mencionado, no tocante à análise do vírus HIV, da sua relação com os artigos 131 e 130, é importante destacarmos que se exclui o artigo 130, uma vez que a forma de transmissão é tão somente a via sexual. E o vírus, como mencionado, ele tem outras formas de contágio. Se o agente pratica ato com o fim de contaminar outro do vírus HIV, responde ele pelo artigo 131. Se esse ato, de fato, faz com que a pessoa seja contaminada, ou seja, ocorre o contágio, neste caso, abrem-se duas possibilidades. Primeira, de lesão corporal de natureza gravíssima em decorrência da enfermidade incurável, posição majoritária, uma vez que acarreta uma enfermidade sem cura até o momento à vítima e, portanto, faz com que se reconheça a lesão corporal de natureza gravíssima e, por outro lado, há quem defenda que o vírus HIV é uma doença letal e, portanto, uma tentativa de homicídio quando se pratica o ato com a intenção de transmiti-lo. São dois posicionamentos que devem ser analisados, compreendidos e observados quando diante de um caso prático. O artigo 132, perigo para a vida ou a saúde de outrem, tem como redação expor a perigo a vida ou a saúde de outrem. Vejamos que, na redação trazida pelo artigo 132, se confirma que estamos diante de um crime de caráter subsidiário, justamente porque o agente somente responde se não houver uma conduta mais grave que o absorva. Isso significa que a aplicação do artigo 132 somente ocorre se a conduta do agente não está inserida em nenhum outro tipo penal previsto de forma mais grave aquela ação por ele praticada. Expor a perigo significa que é um crime de perigo concreto e há necessidade de confirmação da efetiva exposição. Expor a perigo a vida ou a saúde de outrem, não há no agente, consequentemente, ânimos necandi ou ânimos laedenti. Significa dizer que o agente não possui dolo de dano, uma vez que, se o tivesse, responderia por homicídio ou por lesão corporal. Há aqui a intenção tão somente de exposição a perigo. O exemplo clássico que podemos pensar é o empreiteiro construtor que coloca os seus empregados em situação de exposição a perigo para economizar em determinados equipamentos de proteção. Isso também se verifica no parágrafo único quando temos uma possibilidade de aumento de pena em decorrência do transporte de pessoas sem o atendimento às normas específicas para essa condução. Então vejam que não há aqui a intenção do agente de causar uma lesão ou de causar a morte, justamente porque não existe nele animus necandi ou animus laedenti. Há, por outro lado, o dolo tão somente de exposição a perigo. Essa exposição a perigo, quando ocorrer de forma efetiva, faz com que nós estejamos diante de um crime consumado. É ainda um crime comum quanto ao sujeito ativo e o sujeito passivo, crime comissivo, podendo ser omissivo impróprio na situação de estarmos diante de um garantidor, em regra transeunte,
podendo, em decorrência das consequências, ser um crime não transeunte. Como já afirmado, é um crime de perigo concreto e ainda admite tentativa, desde que o iter criminis possa ser fracionado. No artigo 133, temos o crime denominado de abandono de incapaz. Na sua redação, temos abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, que em decorrência dos efeitos do abandono não tem condições de garantir a sua proteção. Esse crime, na sua redação, se percebe que não pode no agente existir o dolo de dano, uma vez que, buscando por meio do abandono a morte do agente, estamos diante do artigo 121, ou seja, homicídio. Se por meio do abandono se busca a lesão corporal, estamos diante do artigo 129. Há aqui, no artigo 133, abandono de incapaz, o dolo de perigo. Portanto, há um crime de perigo concreto. É preciso, para compreender o crime de abandono de incapaz, entender o conceito de pessoa e também as relações de cuidado, guarda, vigilância e autoridade. Pessoa significa falar em ser humano. Logo, qualquer pessoa, independentemente do sexo e da idade, se insere no artigo 133. O fato de ser qualquer pessoa não significa que estamos diante de um crime comum, porque a relação entre sujeito ativo e sujeito passivo requer cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Necessariamente, preciso dessa relação. Logo, o crime é próprio para sujeito ativo e para sujeito passivo. Ainda precisamos compreender estas relações. Falar em cuidado é se referir à assistência a pessoas capazes de cuidar de si mesmas, mas que, em decorrência de uma situação momentânea, temporária, encontram-se incapazes e, por essa razão, existe o cuidado. Por sua vez, a guarda se refere a pessoas que não prescindem do cuidado e da própria guarda decorre a vigilância. A vigilância, por sua vez, é o zelo pela segurança pessoal, sem o rigor que a guarda requer. E ainda, a autoridade diz respeito ao poder que uma pessoa exerce sobre a outra. Uma vez compreendidos esses conceitos, é importante também entender o sentido do verbo abandonar. O agente, ao praticar a ação, busca deixar a pessoa à própria sorte, deixá-la só. Vejam e resgato o que mencionamos no início, por ser um crime de perigo concreto, o dolo do agente é de expor a perigo, expor a saúde e a integridade corporal. Não se fala aqui no objetivo do agente de causar lesões ou a morte, pois, se essa for a sua intenção, responderá por tipo penal próprio. Aqui compreende tão somente o abandono que expõe a vida e a saúde da pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, aos riscos que o abandono coloca e sem que ele tenha meios de garantir a sua proteção. Ainda é importante considerar que o crime de abandono de incapaz traz nos seus parágrafos 1º e 2º duas formas qualificadas. Vejamos a redação. Temos, portanto, no parágrafo 1º, a previsão de forma qualificada quando o resultado decorrente do abandono for lesão corporal de natureza grave. Por sua vez, o parágrafo 2º nos traz a previsão
de forma qualificada quando o resultado, em decorrência do abandono, for a morte. Então, passamos de um crime em que existe apenas a exposição ao perigo no caput para duas formas pré-terdolosas: o dolo de perigo no abandono e a culpa decorrente deste abandono que causa lesão corporal de natureza grave, responsabilizando, portanto, pelo parágrafo 1º, por sua vez, parágrafo 2º, quando houver o resultado morte sem ter sido desejado, com pena de 4 a 12 anos. Sem ter sido desejado, como já dissemos, porque se fosse o caso, responderia por tipo penal autônomo. E ainda temos, para analisar, o parágrafo 3º, que nos traz aumento de pena se o abandono ocorrer em uma dessas três situações. Aumenta-se a pena de 1/3 no crime de abandono de incapaz se o abandono ocorrer em lugar ermo. Falar em lugar ermo é dizer que é um espaço sem a frequente circulação de pessoas. É um local em que não há movimento de pessoas e, consequentemente, o risco pelo abandono aumenta. Não se pode aqui falar em um local deserto, sem qualquer movimentação, circulação ou moradia, pois se assim for, o abandono deixa de ser um crime de perigo e, na verdade, o que o agente busca é a morte da sua vítima, sendo responsabilizada, portanto, pelo tipo penal específico. Falar em lugar ermo é apenas uma reduzida circulação de pessoas e, por isso, o aumento de pena. A segunda possibilidade de aumento de pena de 1/3 é quando existe uma relação entre sujeito ativo e sujeito passivo. Essa relação é de ascendência e descendência, cônjuge, irmão, tutor ou curador. Vejamos que há entre eles um dever de cuidado, e em decorrência do abandono ter sido justamente por pessoas que possuem esse dever de assistência, aumenta-se a pena. E, por fim, o inciso 3 nos traz o aumento de pena para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ainda é importante destacar que o crime de abandono de incapaz se consuma com o efetivo abandono da pessoa que tenha a relação prévia de cuidado, vigilância, autoridade e guarda e sem que ela tenha condições de garantir a sua proteção. É possível ainda fracionar o iter criminis, admitindo-se, portanto, a tentativa. No caso do aumento de pena do parágrafo 3º, inciso 2, temos a figura do cônjuge. Por outro lado, o companheiro não está inserido. É possível aumentar a pena quando o abandono decorrer de uma união estável? Pelo princípio da legalidade e pela não aplicação da analogia in malum partem, se o abandono decorrer de companheiro, não se tem o aumento. Artigo 134 nos traz a exposição ao abandono de recém-nascido. Vejamos que a sua redação nos traz: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. É importante destacar que o artigo 134, conforme apontado pela doutrina, poderia estar inserido como uma forma dentro do artigo 133, uma vez que continua a tratar de abandono e no conceito pessoa estaria inserido o recém-nascido. Acontece que estamos aqui diante de um tipo penal autônomo em decorrência das circunstâncias do abandono. É preciso lembrar
que o nosso código decorre da década de 40 do século passado e, portanto, reflete os costumes e a moral da época. Falamos, portanto, de um crime que tem a exposição ou abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria. Exposição e abandono, embora sejam verbos diversos, o sentido deles é o mesmo. O sentido está em deixar só, deixar a própria sorte. O recém-nascido é o neonato, como também aquele que tem dias de vida. E o objetivo deste abandono, desta exposição a perigo, é para ocultar desonra própria. Ou seja, é um crime honoris causa, decorre da proteção da honra da mãe. Várias são as hipóteses que podemos enquadrar nesse tipo penal, como a gravidez fora do casamento, a gravidez de mãe solteira. São situações que se enquadram em uma época em que surgiu o nosso Código Penal e que hoje já não tem esse destaque, justamente pela evolução das relações sociais. O objetivo do abandono está em ocultar a desonra própria, ou seja, em proteção da honra dessa mulher. Como se observa da redação, estamos diante de um crime próprio, em razão de que somente a mãe pode abandonar e o nosso sujeito passivo é o recém-nascido. É um crime comissivo, pela exposição e o abandono, um crime de perigo concreto e há então a necessidade da efetiva comprovação do perigo e ainda um crime transeunte, em regra, não deixa vestígios. É um crime que se consuma com a efetiva exposição da vida e da saúde do recém-nascido, devendo, portanto, ser reconhecido o dolo de perigo. Não há aqui o dolo de dano, pois, conforme analisamos no artigo anterior, uma vez existindo o dolo de dano, inserem-se as condutas do homicídio e lesão corporal e deixa-se, portanto, de responder pelo artigo 134. O dolo aqui é de perigo, como mencionamos, e, consequentemente, a conduta do agente se limita tão somente à exposição a perigo da vida e da saúde do recém-nascido. Há ainda a previsão nos parágrafos 1º e 2º das formas qualificadas em decorrência do resultado, ou seja, em decorrência da exposição e do abandono. Ocorre lesão corporal de natureza grave, responde o agente pelo parágrafo 1º. Se, em decorrência da exposição ou do abandono, ocorre a morte, responde ele pelo parágrafo 2º. Significa dizer que os resultados lesão corporal de natureza grave e morte decorrem de uma forma pré-ter-dolosa. O dolo é de perigo na exposição ou no abandono do recém-nascido e a culpa em razão deste abandono e desta exposição que causa a lesão corporal de natureza grave e a morte. Não pode no agente ocorrer a intenção desde o início de morte e lesão corporal, porque aí, neste caso, responderia ele pelo tipo penal próprio. O artigo 135 nos traz o crime de omissão de socorro. É importante analisarmos que ele é um tipo penal que tem como característica a omissão própria. Significa dizer que a sua própria redação requer um agir negativo do agente, uma vez que ele agindo em decorrência da moral e dos bons costumes que fazem com que nós tenhamos uma boa convivência em sociedade e tenhamos um cuidado uns com os outros, não o fariam responder. O crime de omissão de socorro, ele decorre do princípio da solidariedade que deve permear todas as relações. É estarmos preocupados e atentos e não temos um agir individual. Portanto, responde pelo crime omissão de socorro aquele que age egoisticamente. E, ao ser um crime omissivo próprio, o seu tipo penal requer que o agente deixe de fazer algo. Sua redação inicia com deixar de.
É importante aqui também destacar que existem os crimes omissivos impróprios, como já mencionamos anteriormente, que responsabiliza o garantidor quando, em razão do dever de agir, podendo fazer, não o faz. Não se quer aqui que o garantidor seja um super-herói e que ultrapasse os limites possíveis. Fala-se aqui do garantidor podendo fazer, agir de acordo com o seu dever, caso contrário, ele é responsabilizado pelo resultado produzido. Estamos, portanto, afirmando que o crime de omissão de socorro, ele se aplica a quem não tem a função de garantidor. Aquele que tem a função de garantidor, quando se omite, podendo fazê-lo, responde pelo resultado produzido. Ao artigo 135, portanto, se responsabiliza aquele que descumpre com o princípio da solidariedade. A reprimenda aqui existente é pela falta de agir daquele que poderia ter feito e não o faz. Responde ele pela omissão de socorro, como veremos na sequência, a redação do artigo. Responde por omissão de socorro aquele que deixa de prestar assistência sem risco pessoal à criança extraviada ou abandonada ou à pessoa enferma ou sem condições de garantir a sua proteção ou ainda impedida de fazer a prestação da assistência de contatar a autoridade. Vejamos que por essa redação é importante destacarmos aqui os conceitos de pessoa, de criança, extraviada e abandonada e ainda da pessoa. Vejamos aqui que é preciso destacar os conceitos de criança extraviada e abandonada e de pessoa inválida ou ferida. Por criança, compreendemos, a partir da redação do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele que tem até 12 anos incompletos. Essa é a que está abrangida pela redação do caput do artigo 135. Abandonada é aquela que foi deixada à própria sorte, na própria relação direta com o crime de abandono de capaz ou próprio abandono de recém-nascido dos artigos 133 e 134, respectivamente. Extraviada é uma criança que se perdeu do seu responsável, não consegue encontrá-lo ou saber como retornar ao local onde ele esteja. A pessoa inválida é aquela que, entregue a si mesma, não pode prover a sua segurança, razão pela qual requer uma assistência. Essa situação pode ser temporária, como decorrente de um acidente, de uma situação em que a pessoa esteja vivendo naquele momento. Por outro lado, a pessoa ferida é aquela que teve a sua integridade corporal e saúde comprometidas, seja em decorrência de ação de terceiros, caso fortuito, força maior, ou ainda por ações próprias. Seja a pessoa inválida ou ferida, ela deve encontrar-se ao desamparo justamente em decorrência deste abandono, colocando em risco, portanto, a sua integridade corporal e a sua saúde. Vejamos, portanto, que o crime de omissão de socorro fala que aquele que não prestar assistência à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa ferida ou inválida sem causar riscos a si mesma. De novo, nós não estamos aqui buscando uma capa de super-herói invisível nas pessoas, mas estamos resgatando o princípio da solidariedade e a responsabilidade que as pessoas têm umas com as outras em razão da convivência em comum. E, podendo prestar assistência e não o fazendo, responde pelo artigo 135. Não podendo prestar assistência
sem risco pessoal, deve ele contatar a autoridade. Vejamos que é um comportamento alternativo. Podendo ele prestar a assistência sem risco pessoal, o faz, uma vez que essa é a prioridade, e não podendo fazer em razão de risco pessoal, contata a autoridade. A responsabilização aqui ventilada é em decorrência da exposição a perigo e à saúde dessa vítima em razão da situação de desamparo em que ela se encontra. É um crime comum quanto ao sujeito ativo e próprio com relação ao sujeito passivo em decorrência das hipóteses elencadas pelo tipo penal. É um crime de perigo concreto e também, como visto, omissivo próprio. É um crime de forma livre e instantânea. Consuma-se o crime no momento e no local em que o autor do fato deixa de prestar assistência, podendo fazê-lo, ou, quando não é possível sem risco pessoal, de contatar a autoridade. Majoritariamente, compreende-se que este crime não admite tentativa, uma vez que o deixar de fazer é punido. Significa que, se o agente prestar a assistência, não há conduta ilícita, somente se pune o não fazer, a sua inércia, ficando, portanto, impossibilitada a tentativa. Na mesma estrutura dos crimes de periclitação da vida e da saúde, como vimos até agora, o crime de omissão de socorro também traz a previsão no parágrafo único para os resultados de lesão corporal de natureza grave e morte, conforme a redação na sequência. Tem-se, do parágrafo único, a pena aumentada em dobro, quando, em decorrência da omissão de socorro, resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se desta omissão resultar na morte da vítima. De novo, destacamos, não há aqui, no agente, o dolo de dano, uma vez que, se a intenção do agente é causar a morte ou lesão corporal na vítima, responde ele pelo tipo penal próprio. Aqui estamos diante do dolo de perigo. É a mera exposição do bem jurídico que faz com que ele responda pelo tipo penal aqui estudado. O crime previsto no artigo 135-A foi inserido no ano de 2012 em razão de uma prática corriqueira de hospitais, clínicas médicas e estabelecimentos de saúde de exigirem uma garantia para o pagamento dos serviços antes da prestação do atendimento à saúde. Em decorrência desta exposição ao perigo da saúde e da vida de pessoas em situação de emergência, inseriu-se, portanto, este artigo na sequência do 135, omissão de socorro, como uma própria espécie de omissão de socorro. Importante destacar que desde o ano de 2003, já se tem na legislação brasileira, seja pelo Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e a própria resolução normativa, a proibição quanto à exigência de garantias para o atendimento médico hospitalar emergencial. Em razão da ineficiência, da inibição desse comportamento pelas normas existentes, surgiu, portanto, a alteração no Código Penal. Temos agora o artigo 135-A, referente ao condicionamento a atendimento médico hospitalar emergencial. Vejamos a sua redação. Embora tenhamos o tipo penal com a menção ao atendimento médico hospitalar emergencial, deve nele se compreender atendimentos de emergência e de urgência. Trazemos aqui um conceito do Conselho Federal de Medicina que diferencia as duas formas. Cheque calção, nota promissória e qualquer garantia representam um documento que garante
o pagamento da dívida. E o preenchimento prévio de formulários não significa dizer o não preenchimento do cadastro do paciente. Ele é necessário, inclusive, em decorrência das normativas da saúde. No entanto, ele não pode estar condicionado a um preenchimento prévio para o atendimento, inclusive porque aqui nos referimos ao atendimento médico-hospitalar emergencial. Como mencionado, inserem-se neste conceito o atendimento médico emergencial e de urgência. Por outro lado, Rogério Sanches Cunha, em decorrência da estrita interpretação do tipo penal, menciona que somente se insere o atendimento emergencial, uma vez que mencionado expressamente pelo legislador. Para o autor, se não houver o atendimento em uma situação de urgência, deve ser responsabilizado pelo artigo 135, omissão de socorro, ficando tão somente a emergência para o 135-A. Trata-se de um crime próprio com relação ao sujeito ativo e ao sujeito passivo, comissivo, de forma vinculada em decorrência que somente pode ser praticado com a exigência de cheque caução, nota promissória, garantia ou preenchimento prévio, e ainda inserido no capítulo dos crimes de periclitação da vida e da saúde, é um crime de perigo concreto. A sua consumação ocorre no instante em que é exigido o preenchimento prévio de formulários ou cheque caução, nota promissória ou garantia. Trata-se aqui de um crime formal, ou seja, não requer o resultado para sua configuração, basta a prática da ação descrita no tipo penal. Portanto, no momento em que o agente exigir cheque caução, nota promissória, garantia ou preenchimento prévio, condicionando isso ao atendimento, tem-se o crime consumado. Em regra, admite-se a tentativa, ficando por vezes difícil na prática de fracionar, justamente porque o resultado não é requerido para se verificar a sua consumação. Trata-se aqui, como mencionado, de um crime formal. Há no agente dolo de perigo, ou seja, a exposição da vida e da saúde da vítima, a probabilidade de dano, que faz com que nós tenhamos a responsabilização pelo artigo 135-A. Não pode, nesse caso, estarmos diante de um dolo de dano. Uma vez ele ocorrendo, como já mencionado, estaremos diante de hipótese de homicídio e lesão corporal. Parágrafo único do artigo 135-A nos traz o aumento da pena em dobro se do resultado deste condicionamento, ou seja, se de resultado da negativa ocorrer lesão corporal de natureza grave, e no triplo, se do resultado da negativa ocorrer a morte. Nas duas situações, são formas pré-ter-dolosas, em decorrência que o dolo que estamos aqui analisando é o de perigo. E ainda, parte dos crimes de periclitação e da vida e da saúde, temos o artigo 136 com maus tratos. Para que pudéssemos analisar e compreender, eu trouxe algumas reportagens a respeito da prática desse crime. Acompanhe comigo. A partir desses casos, é possível extrair a redação do crime de maus tratos. Ele nos traz a exposição a perigo da vida e da saúde de pessoa que esteja sob sua autoridade, guarda ou vigilância, seja para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. E em razão desta relação e desta finalidade, se priva de alimentação ou de cuidados necessários,
se implica um trabalho excessivo ou ainda se abusa dos meios de correção. É possível aqui trazer como exemplo o uso da palmatória. Era utilizado pelos professores em sala de aula quando a criança e adolescente não se comportavam de acordo com as regras do estabelecimento. Vejamos que, uma vez utilizado esse mesmo instrumento no momento que nos encontramos, estaremos diante de uma possibilidade do crime de maus tratos. Estamos em um crime que tem como dolo o perigo, ou seja, a exposição da integridade corporal, a exposição da vida e da saúde desta pessoa que tem a relação de guarda, vigilância ou autoridade. Recordem que antes, ao tratarmos do crime de abandono de incapaz, já destacamos os conceitos para guarda, autoridade e vigilância. Recordem que guarda é quando a pessoa não prescinde da assistência. E a vigilância decorre justamente desta guarda, não tendo o rigor que a guarda possui, mas mantendo o zelo de cuidado e proteção. Por sua vez, a autoridade decorre quando há uma existência de poder de um sobre o outro. Ainda é necessário destacar que, a partir dessa relação, a finalidade desta exposição a perigo decorre de ensino, educação, tratamento e custódia. A educação se refere a infundir hábitos relacionados à moral e à cultura, ou seja, se refere à moldagem da personalidade humana. Por sua vez, o ensino tem relação exclusiva com o trabalho de ministrar conhecimentos. O tratamento diz respeito não somente ao cuidado e assistência à saúde da pessoa, como também aquele que não consegue prover a sua subsistência. E, por sua vez, a custódia diz respeito à detenção de acordo com a lei de uma pessoa. Ainda é preciso destacar outras compreensões. Privar de alimentação diz respeito à privação que a vítima sofre de alimentos indispensáveis à manutenção da sua saúde. É a exposição a perigo que ela sofre em decorrência da falta de alimentação. Ainda temos a privação de cuidados necessários. Estes cuidados se referem àqueles indispensáveis à manutenção da saúde, como vestuário, acomodação, higiene, assistência médica e odontológica. Sujeitar a vítima a trabalhos excessivos é forçá-la a trabalhos que excedam o limite da sua capacidade física, ou seja, é atribuir a ela trabalho com excesso de forças. E inadequado é aquele trabalho que não está conforme as particularidades da vítima. Podemos aqui pensar no pai que obriga o filho a auxiliá-lo na construção de uma residência. É um trabalho inadequado justamente porque não está em conformidade com a idade e com a capacidade da criança. A última modalidade de maus tratos talvez seja mais conhecida, naquela em que o agente atua com ânimos disciplinante, ou seja, ele pratica os maus tratos com o fim de disciplinar. Trata-se aqui de uma forma que tem o abuso dos limites para a correção. É importante destacar que não é qualquer ação praticada pelos responsáveis, por exemplo, que seja configurada enquanto maus tratos. Há necessidade, por ser um crime de perigo concreto, da efetiva comprovação da exposição da vida e da saúde desta pessoa em decorrência da prática dos maus tratos. Estamos, portanto, diante de um crime próprio, quanto ao sujeito ativo e ao sujeito passivo, em decorrência da relação prévia existente entre eles, um crime de perigo concreto,
comissivo e omissivo, podendo ser praticado das duas formas, e ainda de ação múltipla. Por ser um crime de perigo concreto, é necessária a demonstração da efetiva exposição, quando se consuma o crime. Admite também a tentativa, uma vez que permite o fracionamento do iter crime. Estamos diante de um crime que tem dolo de perigo, ou seja, busca a exposição da vida e da saúde para o fim de ensino, educação e tratamento. Cuidado temos com relação ao fim da correção. Observa-se para a prática deste crime a existência do dolo de perigo, a exposição da vida e da saúde para fins de ensino, educação e tratamento. Há uma ressalva com relação à finalidade de correção, uma vez que se observa o dolo de dano, não referente à prática da lesão corporal ou do homicídio. Tão somente se direciona à prática do abuso dos meios de correção com ânimos disciplinante, ou seja, a intenção do agente, ao abusar dos meios de correção, não é causar lesão corporal ou homicídio. Podemos, portanto, visualizar que o crime de maus-tratos tem dolo de perigo, quando a ação é praticada para fins de ensino, educação e tratamento, com privação de alimentação ou cuidados necessários, sujeitar a trabalhos inadequados ou excessivos, ou ainda abusando de meios de correção, e, na situação de correção, existe o dolo de dano. Os parágrafos 1º e 2º nos trazem formas qualificadas. Se em decorrência dos maus-tratos ocorrer lesão corporal de natureza grave, responde o agente pelo parágrafo 1º com uma pena de 1 a 4 anos. Se, em decorrência dos maus-tratos, ocorrer a morte, responde ele pelo parágrafo 2º com uma pena de 4 a 12 anos. As duas formas qualificadas se referem a condutas pré-dolosas. O dolo do agente está na exposição a perigo, conforme consta no caput deste artigo, e a culpa decorre do excesso, causando, portanto, a lesão corporal de natureza grave e a morte. Se a intenção do agente for, desde o início, causar a morte ou a prática da lesão corporal, responde ele pelo tipo penal autônomo.